seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício, que é um limite que envolve uma indeterminação. O exercício ele diz o seguinte: calcule o limite quando x tende a zero pela direita de 1 dividido por x menos 1 dividido por x ao quadrado. Esse limite envolve um tipo de limite que nós resumimos numa regrinha chamada número dividido por zero. Se eu tenho um número dividido por zero, isso é igual a mais ou menos infinito. É lógico que isso é uma simplificação de um fato, né? Na verdade, se eu tenho aqui uma função f de x que tende a uma constante, positiva ou negativa, dividido por uma função g de x que tende a zero, pela direita ou pela esquerda, o resultado dessa razão é mais ou menos infinito, dependendo do sinal que aparece na expressão. Nós resumimos isso com número dividido por zero. Lembra, divisão por zero não existe. Você pegar esse limite aqui, olha, por exemplo, esse limite, e jogar o valor de x igual a zero, o que você vai ter, né? Se eu jogar x igual a zero aqui, eu vou ter 1 dividido por zero menos 1 dividido por zero ao quadrado, que não existe isso aqui é uma divisão por zero, não existe, né? Bem, só que nós vamos pensar o seguinte: não é divisão por zero, é 1 dividido por x, e o x tende a zero, e número dividido por zero tende a mais ou menos infinito. Se eu pensar assim, essa expressão também pode ser pensada como sendo, né? Ó, número, lembra que o número 1 aqui é um número positivo, e o x tende a zero pela direita. Se o x tende a zero pela direita, nós temos o número 1 dividido por uma aproximação de zero, né? Lembra? X tende a zero pela direita, então se o x tende a zero pela direita, o x é um número positivo próximo de zero. E aqui também é um número positivo. Menos, né? Menos 1 dividido por x ao quadrado, que é zero ao quadrado. Então, também vai dar zero. Por tal quadrado também é positivo, né? Também é positivo. E nós temos aí número dividido por zero. Você pode ser tentado a pensar, isso aqui vai dar número dividido por zero é infinito, né? Mais com mais dá mais, então aqui é mais infinito. Menos, né? Mais com mais dá mais, aqui também é mais infinito, mais com menos dá menos, menos infinito. Então infinito menos infinito. E achar que isso é o valor numérico, né? Na verdade isso aqui é uma forma pouco usual, né? Uma forma que aparece muito pouco aí nas provas, nos exercícios, né? Ela não aparece muito, mas é uma forma pouco usual de uma indeterminação. Então nós temos aí uma indeterminação. Você não pode afirmar se isso é mais infinito, menos infinito, zero. É uma indeterminação. Como é que nós fazemos para fugir dessa indeterminação? Nós vamos eliminar essa subtração aqui, ó, tirando o mínimo múltiplo comum, reescrevendo esse limite da seguinte forma, né? Isso aqui é igual. Esse limite aqui, ele é igual ao limite quando x tende a zero pela direita. E nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Lembra que o mínimo múltiplo comum entre x e x quadrado é o x quadrado, né? X quadrado dividido por x é x. X vezes 1 é x. X quadrado dividido por x quadrado é 1. 1 vezes 1 é 1. Então x menos 1. E assim nós eliminamos, né, o problema de infinito menos infinito. Nós temos uma expressão só. E lembra, quando o x tende a zero pela direita, o que acontece? Vamos substituir o x por zero. Se eu substituir o x por zero, ó, o que vai acontecer aqui? Perceba que eu estou fazendo uma verificação, né? Isso aqui vai dar 0 menos 1 dividido por 0 ao quadrado,
que vai ser igual a 0 menos 1. Menos 1 dividido por 0. Então eu caio no número dividido por 0. Ah, mas divisão por 0 não existe. Mas lembre-se, o x não é 0. X é um número próximo de 0. Números próximos de 0 ao quadrado também são números próximos de 0. Só que são números próximos de 0 positivos. Então nós temos aqui um denominador, que é um valor próximo de 0 positivo. E o numerador? O numerador é um número negativo. E menos com mais vai dar menos infinito. Que é a resposta desse limite, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.